Quer aprender Estatuto da Criança e do Adolescente de uma forma que não irá esquecer? Então fique ligado neste vídeo porque hoje tem aula cantada sobre o ECA. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Eu sou o professor Davi e eu estou com você para mais uma videoaula e hoje uma videoaula especial. Teremos uma videoaula cantada sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas como assim, professor? Eu quero cantar o Estatuto da Criança e do Adolescente de uma forma fácil de memorizar e fácil de aprender. Vamos fazer o seguinte, eu peguei uma parte específica que trata de 3 artigos que os alunos sempre pedem para eu comentar. Eu cantarei e ensinarei a vocês a canção. E no final, teremos um super teste para verificarmos se aprendemos ou não. Como vai funcionar? Eu cantarei uma vez e em seguida você vai cantar comigo. É muito simples, vejam só. Aqui na tela eu estou compartilhando com vocês o artigo original que está na letra mais magrinha e na letra negritada, em negrito, tem a versão cantada. Eu cantarei e logo em seguida você canta comigo, ok? Então vamos lá, hein? No artigo 103 é um ato infracional, a conduta como crime ou contravenção penal, ok? Agora vocês vão cantar comigo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... No artigo 103 é um ato infracional, a conduta como crime ou contravenção penal. Professor, mas não está exatamente igual à letra da lei. Não, a ideia aqui é a rima e a memorização. O que é um ato infracional? Uma conduta que é descrita como um crime ou uma contravenção penal. Vamos mais uma vez? No artigo 103 é um ato infracional, a conduta como crime ou contravenção penal. Vamos agora para o artigo 104. O artigo 104 fala o seguinte: são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às medidas previstas nesta lei. Então na nossa versão ficou o seguinte: são penalmente inimputáveis, ouça bem quem eu direi, os menores de 18 sujeitos a esta lei, ok? Agora cantem comigo. São penalmente inimputáveis, ouça bem quem eu direi, os menores de 18 sujeitos a esta lei. Então, os menores de 18 anos são inimputáveis e as medidas aplicadas a eles são as medidas previstas nesta lei, no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 104, ele tem um parágrafo único, veja só. Para os efeitos desta lei, deve ser considerado a idade do adolescente a data do fato. Então, os efeitos desta lei, a aplicação do ECA, considera-se a data que ocorreu o ato infracional e não a data em que a sentença foi proferida. Vamos lá. Considera-se ainda no artigo 104 a idade do adolescente a data do fato. Vamos lá? Conte comigo. Considera-se ainda no artigo 104 a idade do adolescente a data do fato. Vamos agora para o próximo artigo, que é o artigo 105. O artigo 105 diz o seguinte: ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas previstas no artigo 101. Ou seja, os adolescentes são inimputáveis, mas serão advertidos, entrarão em medidas socioeducativas, mas as crianças, elas serão advertidas e serão conduzidas de acordo com as medidas previstas no artigo 101. Porque quando o ato infracional é praticado por uma criança, é um caso diferente do que um adolescente. Então a regra não é uma regra comum para criança e adolescente. O adolescente tem a medida socioeducativa, tem até a sua privação de liberdade na medida socioeducativa, mas a criança são as medidas aplicadas no artigo 101. Então vamos cantar, eu tive que fazer 2 estrofes para a rima ficar um pouco melhor. No artigo 105, quanto ao ato infracional praticado por criança, é um caso especial. Vamos lá?
No artigo 105, quanto ao ato infracional praticado por criança, é um caso especial. A segunda parte. A medida aplicada não é medida comum, corresponde ao previsto no artigo 101. Vamos todos? A medida aplicada não é medida comum, corresponde ao previsto no artigo 101. Como você está indo? Espero que tenha cantado e tenha conseguido memorizar. Vamos agora juntar todas essas partes numa única canção e num único slide? Assim a gente pode acompanhar e a gente pode fazer a cantada aí todos juntos. Vamos lá? No artigo 103 é um ato infracional a conduta como crime ou contravenção penal. São penalmente inimputáveis, ouça bem quem eu direi, os menores de 18 sujeitos a esta lei. Considera-se ainda no artigo 104 a idade do adolescente a data do fato. No artigo 105, quanto ao ato infracional praticado por criança, é um caso especial. A medida aplicada não é medida comum, corresponde ao previsto no artigo 101. Agora nós vamos cantar juntos toda essa canção desses 3 artigos que tratam do ato infracional, beleza? Vamos lá? No artigo 103 é um ato infracional a conduta como crime ou contravenção penal. São penalmente inimputáveis, ouça bem quem eu direi, os menores de 18 sujeitos a esta lei. Considera-se ainda no artigo 104 a idade do adolescente a data do fato. No artigo 105, quanto ao ato infracional praticado por criança, é um caso especial. A medida aplicada não é medida comum, corresponde ao previsto no artigo 101. E aí, pessoal, gostaram da nossa canção sobre ato infracional? Espero que tenha sido uma forma lúdica e diferenciada de aprendermos a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas não sai daí não, porque agora nós vamos testar o nosso conhecimento com 2 questões de concurso que eu quero compartilhar com vocês sobre ato infracional. Vamos lá? A primeira pergunta é uma pergunta da VUNESP para o cargo de analista de promotoria. Vamos ver o que essa questão traz. Considera-se ato infracional. Nós já vimos lá no nossa primeira estrofe, no artigo 103, é um ato infracional. A conduta como crime ou contravenção penal. Vamos lá. Letra A. A sentença que aplica medida socioeducativa ao adolescente? Não. Isso aqui não é ato infracional. Letra B. A extinção da medida socioeducativa pela realização de sua finalidade? Não, isso não é ato infracional. C. A medida aplicável aos pais ou responsável pelo descumprimento de seus deveres acerca da criança e do adolescente em relação aos quais exerçam seu poder? Não, isso não é ato infracional. Letra D. Ato infracional, o descumprimento de medida socioeducativa aplicado ao adolescente? Não. Vamos para a letra E. A conduta praticada por adolescente descrita como crime ou contravenção penal. Exatamente, essa é a resposta certa. Essa aqui é a alternativa que traz aquilo que a gente precisa. A conduta descrita como um crime ou contravenção penal. Vale lembrar aqui que não é só cometida por adolescente, por criança também. Lembrando que quando o ato infracional é praticado por criança, as medidas aplicadas são as medidas do artigo 101 e não as aplicadas ao adolescente, ok? E aí, acertou essa questão? Vamos para mais uma questão. Questão de número não. Questão para o cargo de Comissário da Infância e Juventude da Banca Fundep, de 2010. De acordo com a Lei 8.069 de 1990, a respeito da prática de ato infracional, assinale a afirmativa incorreta.
O que está incorreto aqui de acordo com aquilo que a gente leu? Vamos lá. A conduta descrita como crime considera-se ato infracional. Sim, essa alternativa está correta, logo não é aquela alternativa que eu quero. Eu posso até eliminar. Deixa eu colocar uma letra cinza aqui, mais clara, e eliminá-la. Isso. Letra B. A conduta descrita como contravenção penal considera-se ato infracional. Tá certo. A conduta descrita como crime ou contravenção penal. Então não é essa a incorreta. Letra C. Considera-se a idade do adolescente a data da sentença. Não. Considera-se a idade do adolescente a data do fato. Considera-se ainda no artigo 104 a idade do adolescente a data do fato. Então não é a data da sentença. Essa, logo, é a incorreta, a resposta que eu quero. Vamos eliminar a letra D, só para a gente finalizar? São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. Sim. Lembra quando a gente cantou aquela estrofe? São penalmente inimputáveis, ouça bem quem eu direi, os menores de 18 sujeitos a esta lei. Então, os menores de 18 anos são inimputáveis. Então, essa alternativa está correta. Logo, a incorreta é a letra C. São apenas duas questões, mas para reforçar aquilo que nós já cantamos. Mas e aí, você gostou desse tipo de aula e dessa metodologia? Se você gostou, quer ver mais canções e quer ver o professor Davi tocando violão e cantando, deixa aí nos comentários e compartilhe com o seu colega. Se esse vídeo alcançar bastante visualizações, eu prometo que farei outro e quem sabe com mais leis e mais artigos. Por enquanto é só, um grande abraço, até mais pessoal!